E que tal falarmos de educação para a morte? Hoje vamos embarcar numa jornada única e inesquecível com convidados especialíssimos sobre a educação para a morte, principalmente para as menos curiosas das classes mais jovens. Vamos ter connosco a professora Paula Pinto, professora no colégio há 29 anos e conhecida por toda a comunidade educativa. Uma pessoa destemida e pronta para desvendar este tabu com sinceridade e sem rodeios. Para além disto, teremos também connosco, via Zoom, o Sr. Padre José Nuno Ferreira da Silva, que esteve à frente da capelaria do Hospital de São João no Porto durante 18 anos e desde 2016 que ocupa o cargo de capelão no Santuário de Fátima. Para além disso, doutorou-se em Bioética pela Universidade Católica e é professor de Antropologia Médica na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Participa em diversos eventos em torno da saúde, integrou o Departamento Pastoral da Mensagem de Fátima, entre outros aspectos muito significativos da sua vida. Vamos então preparar-nos para uma conversa esclarecedora e desmistificadora deste tema que é tão pouco falado. Começamos então por iniciar este tema perguntando à professora como é que evoluiu a sua perspectiva sobre a morte desde que era adolescente até neste momento. Como é que eu... Acho que o que me vem logo à cabeça, Ana, é a morte do meu pai. Eu não posso deixar de dizer isto. Eu costumo dizer que há uma Paula antes e uma Paula depois da morte do meu pai. E, portanto, o meu pai morreu já há bastante... Faz amanhã, curiosamente, 24 anos. E morreu muito novo. E, portanto, eu tinha 29 anos e posso dizer que eu lidava com a morte muito mal. Acho que, como quase toda a gente, com muito medo, muitos receios. E a morte do meu pai fez-me, acho eu, valorizar muito mais coisas e pensar que a vida era mesmo muito, muito limitada e muito breve. E fez-me pensar que eu tinha que valorizar o que tinha e tinha que escolher as pessoas. Acho que me tornei um bocadinho mais seletiva, eu acho que é isto. Acho que comecei a escolher mais com quem é que queria lidar e viver. Portanto, mudei. Acho que é esse marco que eu acho que me veio assim. Eu confesso que me deixa muito surpreendida como é que a professora consegue falar com isso com tanta naturalidade, porque se calhar se essa situação nos acontecesse agora aqui a alguém, não sei até que ponto nos sentiríamos confortáveis a falar sobre este assunto. Lá está, por isso é que dizemos que a morte é um tabu. Sim, Helena, porque a morte, claro, a morte devia deixar de ser um tabu, não é? E se nós falássemos abertamente da morte, talvez ela deixasse rapidamente de ser tabu e talvez quando nos acontecer, não é se nos acontecer, quando nos acontecer alguém, estou a falar de pessoas próximas de nós, como é o caso de um pai, não é? E se nós abertamente começarmos a falar das coisas, também tem a ver com o nosso caráter, não é? Podemos mais rapidamente superar. Eu acho que é exatamente o meu caráter, eu acho que falando das coisas eu sinto melhor. E depois, não esquecer que o meu pai morreu de doença e, portanto, de certa forma, já eu tive algum tempo para me preparar e sabia o que ia acontecer. Okay. Eu acho que o problema agora das pessoas é não entenderem que a morte é um acontecimento tão natural como o nascimento de alguém. É uma coisa que vai acontecer e que lá está, é natural. Não é mais certo, é inevitável. É o ciclo da vida. Sim, veem isso como uma revolta em vez da aceitação normal de um processo natural da vida. Se bem que nós também percebemos que se isso nos acontecesse agora, nós inevitavelmente íamos ter um período de revolta. Provavelmente a professora também teve. Também passei por isso. Também faz parte do luto. É do humano. Nós temos a parte racional, que lá está, que vamos tentar lidar deste assunto como se fosse uma coisa natural, mas temos a parte dos sentimentos que não dá para deixar de lado. É uma mistura, acaba por ser também a nossa essência. É impossível nós separarmos estes dois sentidos. Sim, claro que sim. E é engraçado que outro dia li já não sei aonde, que o luto, fazeres um luto, não é? Luto pode ser um nome e pode ser uma forma verbal do verbo lutar. E eu achei isto curioso, porque essa dualidade, isso que estás a falar, é uma luta constante entre a razão e a emoção. É muito cultural também. Nem todos lidam com a morte como nós no Ocidente lidamos, não é? Sim. Mas quem está de luto, quem faz o luto, está de facto em luta. Em luta com o quê? Com convicções que tu tens, com coisas que deixaste de fazer e que devias ter feito. Coisas que não percebemos porque que aconteceram assim. As nossas até convicções religiosas, os nossos princípios. Portanto, eu acho que realmente o luto é também uma luta. Acho curioso, não é?
Mas, por outro lado, se nós realmente tivermos esta educação para a morte... É essencial para nós conseguirmos lidar melhor quando isso acontecer. Porque nota-se bem a diferença entre pessoas que já tiveram de lidar com essas situações na vida delas e pessoas que não tiveram. É completamente diferente a abordagem. Sim, Ana, e aí eu acho que a educação para a morte começa muito em nós termos a coragem, não sei se é a palavra certa, de falar, mesmo que nos custe falar. Falando um bocadinho de experiências pessoais, eu lembro que o meu filho mais novo tinha 5 ou 6 anos e a minha avó paterna faleceu. E eu fui ao velório dela e ele veio. E ele tinha 5 ou 6 anos, repito, e pensei, por uns segundos, meu Deus, não sei se estou a fazer bem. Mas ele entrou, o caixão estava aberto, a minha avó estava exposta, e ele virou-se para mim e disse, olha, a avó velhinha, que era assim que ele a tratava, está numa caixa. Eu disse, pois está. Portanto, essa noite dormiu tão bem como as outras e não o traumatizou. Portanto, eu acho, e cada vez mais, se nós lidarmos com o funeral, com o ritual, com a morte, falarmos abertamente dos nossos medos, dos nossos receios, se chorarmos, também é preciso, também às vezes em conjunto, eu acho que mais naturalmente essa educação se interioriza e, portanto, mais naturalmente as coisas na vida vão acontecer. Sim, eu acho que passar por isso dá-nos mesmo a maturidade emocional necessária para saber ultrapassar essa situação e passar por ela. Eu diria que agora, a nossa geração, e a professora agora falou de luto e de ter levado o seu filho, eu acho que a nossa geração está cada vez menos preparada para lidar com esta situação, tanto se nos acontecer a nós como se acontecer aos outros, porque eu sinto, e aliás, também já me aconteceu uma situação parecida, agora há pouco tempo com uma amiga minha, que os pais acabam por proteger demasiado as crianças e quando chega ali aquele momento, acaba por ser um choque tão grande que destrói ali a pessoa de uma tal maneira que se calhar, se os pais tivessem preparado a criança ou o adolescente para aquele acontecimento, claro que nunca dá para preparar, porque há coisas que não dão para prever e a morte é uma delas, mas esta questão de proteger demasiado acho que também leva a com que as crianças cada vez mais tornam este assunto um tabu e sentem-se muito desconfortáveis a falar e a lidar com, sim, com isto. Quando se fala da morte em relação a isso e em todos os outros assuntos, talvez, eu acho que nós temos, repito, falar com naturalidade sobre tudo, não é? E, portanto, educar para a morte é ter se calhar, essa frontalidade, nos sentarmos e de falar sobre isso, não é? Sobre os medos, lá está, os receios, porque digamos que não há uma disciplina que vai ensinar como lidar com a morte. Em casa, a família não tem estratégias definidas sobre como vou lidar, não é? Mas lá, não esconder, não ter medo, não tornar nenhum assunto e não tornar a morte um tabu. Penso que é por aí que devemos fazer. E as crianças surpreendem-nos também, não é? Porque eu acho que até é muito mais natural para uma criança falar disto do que para um adulto. E acho que nós temos cada vez mais, e tens razão, concordo contigo, e não é só a tua geração, a minha geração também, eu acho que temos medo de tudo. E também vivemos num mundo, as redes sociais, acreditamos que somos eternos, porque a medicina evoluiu, porque cada vez mais, graças a Deus, há cura para várias doenças, porque, entretanto, surgiu a inteligência artificial e achamos que, se calhar, a solução vai ser a solução para... Exato. E não há aquela fragilidade. Há esta procura da eternidade desde sempre, não é? Porque, por exemplo, se tivesse um aluno cujo pai ou a mãe tivesse falecido há pouco tempo, como é que acha que as pessoas à volta dessa criança, que não deixa de ser uma criança, deviam lidar com isso? Olha, Ana, eu acho que, acima de tudo, a empatia é necessária. E, portanto, quando alguém está de luto e nós estamos perto dessa pessoa precisa de espaço e de tempo. E, às vezes, o que acontece é que nós sentimos um bocadinho na obrigação social, não sei se estou a dizer isto de forma correta, de ir ter com a pessoa. E depois a pessoa sente-se, estão a ter pena de mim, e se calhar também não é bem isso que a pessoa precisa. E essa pessoa, se calhar, precisa de silêncio. Já é tanta coisa que é tanto barulho na própria cabeça da pessoa que, se calhar, às vezes... pessoas à volta, lá está, é como o ditado diz, às vezes um gesto vale mais que 1000 palavras. É estarmos atentos, Ana. É olhar, como quem não quer a coisa, olhar para a pessoa e nós vamos percebendo, isto é que é empatia, não é? Perceber se aquela pessoa quer estar com alguém. Então, se ela quiser estar com alguém, eu estou com ela. Nem que seja para chorar
ou para estar em silêncio, ou só para estar em silêncio, for, não é? Às vezes é só o que é necessário. Isso é uma coisa que me sempre, lá está, essa experiência do meu pai me irritou um bocadinho, e a palavra é certa, irritou naquele momento, e não só, é quando, eu sei que as pessoas fazem por bem, mas é quando as pessoas se sentem na obrigação de dar os sentimentos. Pois. Quando a pessoa está... Ainda por cima sabemos que não é assim tão genuína, a pessoa está a dizer aquilo porque tem de dizer. Pode ser, Ana, mas nós queremos silêncio, queremos o nosso espaço e o nosso tempo. Sim, honestamente não sei o que é que deverá ser, mas também cada pessoa lida com essa situação de forma diferente. Sim, sem dúvida, sim. Assim, lá está a tal empatia, nós temos que perceber se aquela pessoa que acabou de perder alguém querido quer estar connosco, ou não quer, ou quer que estejamos apenas ao lado dela, se quer falar sobre o assunto, se quer desabafar, se quer chorar. Portanto, tem a ver com essa empatia de que eu falei. E acha que esta educação que parte de cada um, mas também se calhar parte do ambiente escolar e das pessoas que estão à volta da pessoa, ou seja, não digo uma coisa tão formal, mas a educação não formal, se é assim que o termo se diz, se realmente faria alguma parte nesta desconstrução destes estigmas e desta obrigação social que existe perante a morte e à volta do luto. Estás a falar do papel da escola, é isso? Nisto tudo? Sim, e do próprio ambiente que rodeia a pessoa. Pronto, se eu entendi bem a questão, eu acho que na escola, os alunos, os professores, toda a gente na escola, quando vem para a escola, traz a sua vida. E a morte faz parte dessa vida, certo? E, portanto, sempre tivemos que lidar com mortes, infelizmente, morte de alunos, morte de pais, morte de professores. A morte está presente, não é? E nós passamos aqui, vocês passam aqui a maior parte do dia. E a morte também é, se virmos bem, transversal a todas as disciplinas. Porque a morte nós damos na poesia, na literatura, em português, ou porque se calhar até na matemática, não sei, se fala em estatística, probabilidade, se calhar até podíamos ir por aí, não sei, não faço ideia, na ciência, e portanto, não é em cidadania, não é? Eu acho que este tema pode ser sempre trazido com naturalidade, quando o adulto, principalmente o adulto, sentir que é pertinente falar-se dele. Portanto, mais uma vez, não se fechar. Não é? Porque nós continuamos a ter muitos medos. Dizer, não, credo, não se fala sobre isto. Até acho que há um bocado de superstição, não é? Sim. Não. É tabu de superstição, não se fala disso. É o sofrimento, é a perca, é a solidão, é o chorar. Evitar. Parece que não há nada... Tipo, a pessoa sente a obrigatoriedade de ter um sentimento muito negativo em relação àquilo. Claro que a morte é triste. Quando nós perdemos alguém, não estou a dizer o contrário. Sofremos, claro que sim. Mas sabemos, como dizia há bocado a Helena, é certa, não é? As regras do jogo são estas. Sabemos para o que é que vimos, certo? E não podemos negar. E, portanto, com muita naturalidade, temos que falar. E agora, para não falarmos só de morte, falarmos também do sentido da vida. Não sei se viu, mas ontem na RTP o escritor José Luís Peixoto dizia que a morte, em grande medida, é algo que dá proporção à vida. E eu concordo plenamente, um bocadinho aquilo que eu já tinha dito. Pronto, lá está. Depois, quem tem este lado espiritual, quem acredita, dá outro sentido à morte, como católica, não é? Não tem, isto foi para mim a poção mágica, digamos assim, não é? Que fez com que eu soubesse lidar um bocadinho melhor com a perda, neste caso do meu pai. Acreditar que há mais do que isto, plenamente convicta do que estou a dizer, faz-nos lidar com a morte de outra forma e, de facto, faz-nos equacionar várias coisas na nossa vida. Portanto, a morte é transformadora também, sim. E a morte, curiosamente, é do género feminino. Deve ter aqui alguma explicação. Porque a morte gera vida. O luto não, é masculino, é engraçado. Sofia, ainda sobre aquilo que tu dizias, e ainda no outro dia estávamos a falar sobre este assunto e era o que estávamos aqui a conversar. Se nós pensarmos, se houvesse vida sem a morte... Não dávamos valor nenhum. Não dávamos valor, não... Aquilo que nós fazemos agora, porque... Ou seja, qual é o nosso objetivo de vida? Acho que a maioria das pessoas, o objetivo de vida é ser feliz, é conseguir... Lá está, por exemplo, construir uma família. Porquê é que nós construímos uma família? Por causa da felicidade, do amor, é tudo por causa disso, basicamente. Exatamente. Ou seja, se não houvesse ali, não digo um ponto final, mas
se não houvesse esta reta, digamos assim, andávamos aqui a fazer o quê? Para quê? Sim, não havia um sentido, não havia um objetivo final, não havia nada. Lá está, a componente espiritual ajuda-nos a pensar um bocadinho assim, não é? Que é acreditar que, de facto, vai haver, não sei se não é um ponto final, um ponto e vírgula, se calhar, certo? E haverá outro estado e outra coisa que nós não sabemos o quê, ainda bem que não sabemos, mas dá algum sentido porque quando nós temos esta parte espiritual, sabemos que temos que conduzir a nossa viagem de uma forma, certo? Lá estão as regras do jogo. Sim. Haverá uma vitória ou um fracasso no fim dessa viagem, passo o clichê, não é? E haverá vitória, a meu ver, se nós tentarmos fazer essa viagem o melhor possível, tentarmos ser a melhor versão de nós mesmos, os nossos princípios, os nossos valores, falhando muitas vezes, mas no final, se eu tiver tempo para pensar que levei a minha vida da melhor forma que consegui, talvez seja tal vitória, passagem para outro estádio, não é? Faz sentido. Se não, pronto, perdi o jogo. Pois. E eu diria que, se calhar, também uma das razões de nós não tratarmos a morte com a naturalidade que ela merece ser tratada, sim, é se calhar a forma tão mecanizada como nós, por exemplo, fazemos um funeral. O funeral acaba por ser, ok, ali uma celebração, mas as pessoas, se calhar, não sei, digo eu, é sempre tudo muito igual, muito monótono, muito... Só o facto de irem todos de preto. Exato, porque é que nós vamos Helena, porque é um ritual, é um evento social. Quando se faz um funeral, eu acho que fazemos muito mais, infelizmente, para os outros, sim, para mostrar que a família, de certa forma, lá está a cumprir alguns rituais que é suposto cumprirem, não é? E será que isso faz sentido? Sim, se calhar começa a ser um bocadinho ritualizado, sempre... É preciso haver um ritual, isso eu acho que há essa necessidade. Agora, não tem que ser... E acho que as coisas também estão a mudar. Helena, estavas a dizer isso e de repente veio-me à cabeça um membro de uma banda que vocês, sim, com certeza que não conhecem, aquele funeral com a banda a tocar. É The Parting Glass, portanto é a música que foi interpretada a pedido dele, não é? Portanto, houve festa, houve dança, houve música, e sei que nós não tanto em Portugal, nos países latinos acho que as coisas ainda não são bem assim, mas há outros países, também ocidentais, em que bem, também se calhar eu não gostaria, vou ser sincera, de ter do meu funeral, mas há vídeos sobre a vida da pessoa, há música de que a pessoa gostava. Portanto, acho que as coisas estão a mudar um bocadinho. Em meios mais pequenos continua a cumprir-se o ritual negro, triste, mas pronto, felizmente as coisas mudaram. Não se esqueçam que há muitos anos atrás havia as carpideiras, não é? Aquelas pessoas que eram contratadas para chorar. Sim. Nunca tinha ouvido falar disso. Nem eu. A sério? Aulas de português, eu depois falo com... com quem de direito. Quem de direito. Mas pronto, mas compreendo o que estás a dizer e acho que ainda há um bom caminho a fazer-se, mas é importante, repito, que haja o ritual. A pessoa que perde o ente querido, de certa forma, ajuda, acho eu... a aceitar, se calhar. Sim, a ver a realidade de outra forma. Naquele momento nós sabemos que é um ponto final. O resto que vem, agora não é para aqui chamado, mas naquele momento é importante que haja esse ponto final. Sim, eu estava a dizer mais no sentido do próprio ritual em si, no que se faz, sim, no ritual, não em não haver o ritual, porque, sim, como a professora diz, é ali um marco. Uhum. Sim, eu acho que vai buscar um bocadinho o que a professora disse, do facto de começar a ser mais para os outros irem, para os outros verem, para os outros assistirem, não uma coisa mais familiar, íntima, mais íntima. Vou dar outro exemplo, o luto, não é? O luto preto, o vestido preto, que felizmente as coisas também têm vindo a mudar, mas as pessoas andavam de preto durante muito tempo. Havia, não sei se havia prazos, mas havia assim um bocadinho... informalmente, porque se foi marido ou se foi mulher tem que andar porque não pode tirar o preto durante não sei quanto tempo, senão as pessoas reparam, ainda vemos muitas senhoras de idade todas, sim, vestidas de preto ultimamente. Portanto, isso acaba por ser cultural, digo eu. É cultural, isto tudo que nós estamos a falar é cultural. Sim, a morte é pura. E a maneira como estamos a lidar com a morte é cultural, isto não se passa com o hinduísmo, não é? Por exemplo, pois, em que sei pouco disto, mas pouco sei, eles veem a morte mais como libertação, que nós, no fundo, como católicos, também devíamos ver, não é?
mas que nos custa mais. Deixa-me só fazer uma pequena introdução, que era isto que eu estava a dizer. Sim. Que fico muito contente com o facto de ver alunos nas vossas pessoas de que ano? 12º. Pois, por ver gente na vossa geração a querer pensar nisto, porque a minha geração, e a minha geração é culpada disso, é um modo de pensar, é culpada, não sei se é culpada, se é vítima, é a geração que cortou a relação com a naturalidade da morte. E a cultura que vos transmitimos à vossa geração é uma cultura divorciada da realidade da morte e da naturalidade da morte e da familiaridade com aqueles que estão a morrer. E por isso uma das tarefas que a vossa geração tem é resgatar a morte e o morrer, rehumanizar a morte e o morrer. E portanto, quando o Rui Parreira é professor também, Sim. o Rui também é professor. Professor de quê? Português. Pronto. Quando o professor Rui Parreira me ligou a falar deste assunto, é claro que eu aproveitei, porque tenho gasto muito dos meus dias de les a les a tratar deste assunto. E é com muito agrado que vejo gente da vossa idade a querer refletir sobre ele. E para isso estou às vossas ordens. Com muito gosto, porque além do mais, o Colégio de São Miguel é uma casa que eu sinto um pouco como minha casa também. A Helena, a Dina e a Sofia. Helena, Dina, Sofia e Paula. Paula aqui no meio. The teacher. Estávamos só de Então, que gosta de ser tratado. Padre Nuno. Não precisa de senhor, basta Padre Nuno. Vai ser difícil. Porquê? Nós estamos habituados a senhor Padre. Como quiseres, estás à vontade. Então agora gostávamos de ouvir aqui um bocadinho o Sr. Padre Nuno e também trouxemos-lo hoje porque achámos bastante interessante o facto de querer defender que o ensino da morte devia ser feito também pelas escolas e gostávamos de perceber aqui um bocadinho porquê. Pois, isso aí no e-mail que me mandaram diz isso, mas não foi isso que eu disse. Eu não disse ensinar a morte não é de ensinar. Aquilo que eu defendi foi educação para a morte. Sim. Uma coisa é ensinar, outra coisa é educar para. Uma coisa é ensinar uma realidade e eu posso-vos ensinar muito sobre a morte porque estudei muito, posso-vos falar da morte em várias perspectivas, ensinando a antropologia da morte, as questões éticas em torno da morte, as posições da filosofia e a reflexão filosófica sobre a morte. Isso seria ensinar a morte, digamos assim. Outra coisa é educar para a morte. E uma instituição de ensino, e então concretamente essa casa que é o Colégio São Miguel, como instituição de ensino, é uma casa de educação que visa educar, e educar é diferente de ensinar, porque educar apanha por dentro e não tem a ver com um conjunto de finalidades que estão muito para além daquilo que é simplesmente ensinar. Uma coisa é ensinar inglês, manda a professora Paula Pinto, que está aqui connosco. Uma coisa é ensinar inglês, outra coisa é educar para a morte. Isto é, criar condições para que a realidade da morte e do morrer, que são coisas distintas, a morte é uma realidade, é um conceito, é uma categoria, digamos assim, o morrer é uma experiência, é a experiência daqueles que estão a morrer, é a experiência que um dia todos nós conheceremos, consciente ou inconscientemente, seremos sujeitos dessa experiência, falaremos, morrer. Portanto, uma coisa é refletir sobre a morte, outra coisa e ensinar coisas sobre a morte. Outra coisa completamente distinta é educar para a morte, e aquilo que se pede, aquilo que eu falo, e não sou eu que falo, mas há 3 anos ou 4, ainda antes da pandemia, participei num congresso de 3 dias, em Viseu, curiosamente, interessante, sobre educação para a morte, em que estavam muitos professores de muitos pontos do país, e não apenas professores, estavam profissionais de várias áreas, porque a educação não é um atributo exclusivo dos professores,
E foi interessantíssimo. Esta questão da educação para a morte é uma questão que em alguns países já está bastante desenvolvida, entre nós ainda não. Também porque nós conhecemos mais tarde uma realidade. O que se passa em Portugal verificou-se com 30 anos de atraso um processo que no resto do mundo ocidental, a exclusão é a Península Ibérica, é Portugal e Espanha, mas no resto do mundo ocidental aconteceu 30 anos antes aquilo que em Portugal só aconteceu a partir dos anos 70. O que é que aconteceu a partir dos anos 70 e que no resto da Europa tinha acontecido a partir dos anos 50? Foi a passagem progressiva da morte, do lugar onde a morte sempre aconteceu, desde que o homem é homem, sempre morreu em casa, nas mãos dos seus familiares. E a educação para a morte fazia-se naturalmente na família, porque havia convivência com aqueles que estão a morrer. E havia a interiorização e a integração ao nível da consciência e do subconsciente. A gente crescia a ver morrer os nossos mais velhos. Havia casas intergeracionais com 3 gerações. O que é que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, por aí fora, a partir dos anos 40, 50, depois da Guerra Mundial? Passou-se a transferência, a morte deixou de ser uma realidade de casa e da família, e passou a ser uma realidade, o morrer passou a ser uma realidade exportada para instituições, nomeadamente para o hospital. Só para teres uma ideia, apenas um número. Em 1970, esse foi o estudo que eu fiz, em 1970 em Portugal morreram no hospital 19% dos portugueses que morreram nesse ano. Em 2010 morreram 62%. Reparai, passámos de 19% no espaço de 40 anos, que é o espaço de uma geração. No espaço de 40 anos passámos, isto é uma versão sem paralelo, isto aconteceu no resto da Europa antes. Portugal e Espanha, como estavam fechados pelos regimes autoritários que tivemos, chegou mais tarde cá, mas acelerou muito, muito rapidamente. A minha geração, eu ainda vi morrer os meus avós todos em casa, a serem velados em casa, mas daí para cá tudo mudou. E eu ainda vi a minha mãe cuidar dos meus avós, a aproximar até à morte. Eu ainda houve um período quando eu estava de férias, porque eu andava no seminário, mas quando estava de férias, quando foi a minha avó paterna, que morreu no dia, o funeral dela foi no dia em que eu fazia 17 anos, agora não me esqueço. E durante uns tempos, eu e uma prima minha alternávamos, uma semana eu, outra semana ela, que íamos dormir à casa da avó para a avó não ficar sozinha. Pronto, havia esta educação natural, que era a vivência familiar, que fazia da realidade da morte e do morrer uma experiência familiar. O que é que aconteceu com esta ruptura, que é uma completa ruptura com milénios de existência humana? É que a morte deixou de ser um assunto da família e passou a ser um assunto de técnicos. É isso que você se refere quando nos diz que se morre mal na sociedade portuguesa? Não é necessariamente isso, Dina. A gente pode morrer mal, a gente pode morrer numa instituição e não morrer mal, e a gente pode morrer em casa e morrer mal. Isto é, a casa pode ser um imenso espaço de solidão para um idoso, por exemplo. Como uma instituição de terceira idade pode ser um imenso espaço de solidão, porque quem é que um idoso tem no lar? Pessoas que não escolheu. E aqueles que o amam e que ele ama, vão visitar ou não vão visitar? E uma pessoa pode morrer num hospital e então se o processo de morrer, não é o ato de morrer, não é o acontecimento, é o processo de morrer. Se o processo de morrer decorrer numa unidade de cuidados paliativos, há todo um conjunto de estratégias adotadas e bem definidas para garantir que a pessoa morre acompanhada pelos seus. Portanto, não morre em casa, mas os familiares estão integrados no processo. Num hospital, há muitos hospitais que já desenvolveram. Eu fui capelão no Hospital de São João desde 1998 até que fui para capelão no Hospital de Santuário de Fátima em 2016. Portanto, estive 18 anos no hospital e acompanhei muita coisa e vivi os anos da mudança. Isto é, os anos em que chegou. Portanto, quando eu entrei, a morte era de uma maneira e quando eu entrei, o que é que aconteceu? A morte foi para o hospital, mas médicos, enfermeiros, ninguém tinha sido preparado para tratar de quem morria. Os cursos não contemplavam essa dimensão porque ninguém morria no hospital.
19% das pessoas é que morreram no hospital em 70. Portanto, os custos não contemplavam isto, os hospitais não estavam construídos para isto, os regulamentos impediam a permanência das famílias, era tudo inadequado a esta função nova do hospital, que é ser o lugar onde a maioria das pessoas morre. E eu assisti à mudança, que foi também a entrada mais tarde dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são uma mudança significativa neste processo e no estado da situação. Pois, a diferença que falava agora é muita, enquanto nós agora temos os profissionais de saúde que, confesso que não sei, mas devem ter algum tipo de cadeira ou de disciplina sobre esta área e pronto, e há uns anos isso não existia porque não era a realidade. Helena, eu sou professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e dou a primeira aula. Este encontro convosco é curioso porque eu dou todos os alunos do primeiro ano de Medicina, e são mais de 300, têm 2 seminários comigo logo no primeiro semestre. E o primeiro, um seminário é sobre a antropologia médica e o outro é sobre a humanização da medicina. E no seminário de antropologia médica, em vez de falar assim de conceitos abstratos, proponho-lhes uma reflexão sobre a questão antropológica por excelência, que é a morte. Portanto, eles têm um ano mais que vós, são alunos do primeiro ano. Mas a consciência que eu tenho é que, ou mais adiante, optam por estudar por cadeiras que têm a ver com cuidados paliativos, ou a morte é a grande ignorada em muitos cursos de medicina. Agora, a experiência que eu faço é que os alunos aderem com uma vontade à reflexão sobre isto. Querem, pedem. Eu sou professor também na Faculdade de Direito da Universidade Católica, aqui no Porto, e este semestre aconteceu uma coisa interessante, que são alunos de 4º e 5º ano, já são mais velhos de um pedaço. O meu pai morreu em outubro. Portanto, as primeiras aulas tiveram que ser adiadas por causa coincidiam com o dia do funeral e depois com o dia da missa de 7º dia, portanto a morte interferiu com o desenvolvimento da cadeira. Foi logo marcada, a experiência do semestre foi logo marcada por isso. Depois, ao longo do semestre, já quase no fim do semestre, uma das alunas, numa semana, perdeu o avô e um irmão do pai ainda jovem. E, portanto, aquilo fez assim um certo... E eu perguntei-lhes, o nosso tema para esta aula é este, é o que está previsto, mas aconteceu isto com a vossa colega. Queres refletir sobre a morte? E quiseram. E agora que estou a receber as avaliações deles, são alunos de 4º e 5º ano, estou a receber as avaliações deles, e eu pedi para eles avaliarem o semestre, para dizerem o que é que podia ser melhor, o que é que foi bom, o que é que os marcou mais, o que é que... E há quase unanimidade em 43 alunos, é quase unânime dizer que aquela aula foi a aula mais importante. E dizerem que nunca na vida ninguém nos confrontou, nunca ninguém na vida os ajudou a parar para refletir sobre isso, a reconhecer que em algumas circunstâncias da vida não tiveram coragem de ir a um funeral de alguém chegado porque tiveram medo. No fundo, há um grande medo em relação à morte. Nós há pouco dizíamos que, e eu estava a comentar, que os pais protegiam demasiado os filhos em relação a este assunto. Isso não tenho as dúvidas. Sim. Isso é uma hiperproteção. Eu vi, as pessoas lá na minha terra ficaram escandalizadas quando viram o meu sobrinho neto, ou pessoas, que não ficaram as pessoas, ou pessoas que ficaram escandalizadas porque o meu sobrinho neto, que fez 8 anos, uns dias depois do avô morrer, nós levámos-lo ao funeral. E as pessoas acham que não devemos expor as crianças a isto. É o contrário. Se queremos recuperar a naturalidade da morte, se queremos perder o medo, o que é que aconteceu com o meu sobrinho? Esteve lá, ele não esteve na celebração, esteve lá antes. Olhou para o bisavô, andou em volta. Eu gostava muito do bisavô. Aliás, o meu pai, nesses últimos anos, em que estava já muito doente, a alegria dele era quando o meu sobrinho neto lá ia. E ele gostava muito do bisavô. Andou em volta da urna e tal, depois saiu, veio cá para fora,
sentou-se em cima do muro, assim, a pensar, muito pensativo. E esteve a pensar durante 3 dias e num dia, 3 dias depois acordou de manhã a chorar convulsivamente. E a minha sobrinha, que é a mãe dele, perguntou-lhe: "Ó Dinis, porquê é que estás a chorar? O que é que se passa?" "Não se passa nada, não quero ver, não..." A mãe está aqui, se quiseres falar. Aí ela viu logo o que é que se passava. E passado um bocado, ele lá continuou, depois começou a fungar, e depois foi ter com a mãe e disse: "Eu tenho muitas saudades do Vivo Zé." E a minha sobrinha, que tinha acompanhado o meu pai, disse assim: "A mãe também tem muitas saudades." E pronto. E esta é a naturalidade da morte. E o meu sobrinho integrou. E como veu, presenciou, sabe como as coisas foram, para ele a morte não é desaparecer. Porque houve uma ritualidade, viu o avô no caixão, não participou no funeral, mas depois foi à missa de sétimo dia, tocou no avô, a corpo frio já. A naturalidade da morte, nós somos mortais, nós somos de morrer. Porque é que devemos proteger as crianças? Um autor que eu estudei quando fiz o meu trabalho de doutoramento sobre estas matérias diz que cada geração, na modernidade tardia, que é o tempo que estamos a viver, cada geração é mais frágil psicologicamente e ontologicamente que a geração anterior. Porquê? Porque a geração anterior protege a geração seguinte das experiências existenciais que criam aquilo que hoje se diz resiliência. Criam... há realidades, há dimensões de nós que só amadurecem no confronto com o sofrimento e com a morte. Se nós nos furtamos sistematicamente ao confronto com a experiência do sofrimento e da morte, e se somos poupados a elas, os pais fazem com melhores intenções, mas estão a errar, porque estão a tornar os filhos muito vulneráveis. Porque mais cedo ou mais tarde, o sofrimento e a morte chegarão. E as pessoas estão impreparadas para isso. E acabam por sofrer mais, diria eu. Sem dúvida, Sr. Padre Nuno. Permita-me que eu partilhei aqui com estas alunas exatamente a experiência pessoal. No caso foi com a morte da minha avó, em que meu filho tinha 5 ou 6 anos e eu levei-o ao velório. E ele olhou para a minha bisavó, que estava no caixão, e disse: "Olha, a avó velhinha está dentro de uma caixa." E assim foi, dormiu como nas outras noites e não teve pesadelos. Portanto, eu concordo plenamente que, sendo a morte parte da vida, nós temos que habituar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos alunos, a falar também com naturalidade sobre ela. Claro que choramos, claro que nos custa, mas lá está o sofrimento que estava a falar. Faz parte da vida. Nós não temos consciência de que tudo é perecível, de que tudo é precário, não damos valor. Eu dou muito mais valor a uma pessoa se tenho a consciência de que a vou perder. Sem dúvida. É verdade. Aconteceu-me isto um dia. Eu, quando estava no hospital, no Natal, eu passava a véspera de Natal no hospital, corria ao hospital todo, aqui são uns quilómetros largos, e depois ia jantar, ia consolar com os meus pais, e depois vinha de novo e ia celebrar a missa do Galo na urgência da pediatria, que é um sítio dramático. E então na noite de Natal, ainda mais. Eu ia celebrar a missa na pediatria, punha um berço, em cima do berço punha uma tábua e era ali o altar. E o menino Jesus era uma das crianças que estivesse internada com os pais, às vezes sem os pais, porque nós tentávamos, o critério era o mais pobre, o mais só. Portanto, quando havia crianças que fossem deixadas ou que não tivessem ninguém, era um desses. E era uma experiência. Mas agora, o que é que eu ia falar? De uma vez, um dos meus sobrinhos foram comigo. E a meio da missa vejo um dos meus sobrinhos, que estava lá, a receber uma chamada telefónica e a sair. Passado um bocado entrou, e no fim da missa veio ter comigo e disse: "Ó pai, tio, temos que ir num instante porque o avô sentiu-se mal." Isto já foi há uns anos lá. "O avô sentiu-se mal, está lá o INEM em casa." E eu tomei consciência de uma coisa tremenda. Para mim foi um momento qualificante com um poder único. Eu tomei consciência, quer dizer, o meu pai pode morrer e eu saí de casa e só disse adeus, não me despedi. A importância que nós damos às pessoas à nossa volta.
E aconteceu-me isto com o meu pai, nessa noite. Aconteceu isto. Claro que o meu pai não morreu nessa altura. Isto já foi há anos, como disse. E aconteceu-me com a minha avó materna. Eu fui visitá-la, eu ia todos os sábados almoçar com os meus pais a casa. Eu vivia, assim, os meus pais viviam a 5 quilómetros do Hospital de São João. Todos os sábados ia almoçar. E todos os sábados ia visitar a minha avó, que vivia a 100 metros da casa dos meus pais. Naquele sábado eu tinha muitas coisas para fazer e disse: mãe, hoje não vou visitar a avó. E a minha mãe só disse assim: isto é de mestre. Tu é que sabes, filho. E eu já dei a volta, já ia a sair, já ia no pátio a chegar ao portão, e tu é que sabes, filho, deu-me na cabeça, e voltei para trás, peguei nas chaves de casa da minha avó, e disse: amanhã vou ver a avó. E fui ver a minha avó. E estive um bocadinho com ela, sentei-me na beira da cama, ela estava um bocadinho a conversar, e depois lá fiz tudo o que tinha que fazer, deu tempo para tudo. E no dia seguinte de manhã, às 7 da manhã, acordo com a minha mãe do outro lado a dizer: a avó morreu. E eu dei comigo a pensar: se eu ontem não tivesse lá ido, ia ficar para o resto da vida. É, consciência. Falhei a morte, falhei à minha avó. E a minha avó é uma mulher de 15 filhos. E falhei à minha avó. Acordar no dia seguinte, eu disse: se eu ontem não tinha ido. Mas é isto que a minha mãe disse: tu é que sabes, filho. A questão é esta: a morte do outro é um desafio à nossa liberdade. Nada nos torna, ninguém nos faz tão livre como aqueles que estão a morrer. Já não podem nada, já não têm qualquer capacidade de nos condicionar. Nós só nos aproximamos se livremente decidirmos. Tu é que sabes, filho. Se nós livremente não nos decidirmos, as pessoas morrem na solidão. E hoje cada vez mais gente morre na solidão. Nós, infelizmente, só temos mais 5 minutos. Infelizmente, só temos mais 5 minutos. Mas gostávamos de dizer-lhe então uma frase que nós vimos esta semana e que nos marcou bastante, que dizia que, sem perceber, nós torcemos para a vida acabar. É uma frase muito pesada. Nós torcemos para a vida acabar. Torcemos, sim. É uma frase muito pesada, mas que infelizmente retrata a realidade. Vivemos à espera que a semana acabe, que o ano acabe, que as férias cheguem, ou algo que nos traga mais alívio e alegria. Sem nos apercebermos, estamos a despedir-nos do agora e de todas as maravilhas do dia de hoje. O que é que tem a dizer sobre este pensamento? O que eu tenho a dizer sobre esse pensamento, o pensamento é muito longo e eu devia ter escrito na minha frente. Agora, aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte: nós só temos o agora. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Portanto, há que viver o agora. Não apenas viver no agora, mas viver o agora. Agora, ter a percepção, e vós estáis na vossa idade, que eu soubesse que sei hoje, é preciso viver, não apenas viver no agora, mas viver o agora. E vivê-lo sem palas. E isso para a vossa geração é tremendamente difícil, porque estáis muito condicionados pela aparente liberdade que o desenvolvimento das tecnologias digitais vos proporciona. Eu queria chamar a vossa atenção para isto. Esta questão de refletir sobre a morte, de educar para a morte, de integrar a própria condição mortal, depende de uma coisa fundamental. Viver o agora, sem palas, sem focos, com um olhar tão universal quanto possível e tão profundo quanto possível. Nós só tomamos consciência do agora quando somos capazes de ouvir o que vemos. Ouvir o que vedes. Qual é o risco da vossa geração? Vós tendes nas palmas, cada um de vós tem na palma da mão. Eu tive isto quando já tinha 30 e tal anos, e era um telefone de fazer chamadas e receber chamadas. E agora não, agora isto é o mundo na palma da mão. O que é que quer dizer? A vossa geração, que já nasce neste ambiente, isto já não é um instrumento de comunicação apenas. Isto é um mundo, é um meio, é um ambiente em que se vive. Qual é o risco? O risco é vós navegardes muito, mas não aprenderdes a mergulhar. Acho que começámos a dar... E, no fundo, o segredo da vida de cada um de vós e este processo de reconciliação e de aceitação da sua verdade inteira depende da capacidade de mergulhar silenciosamente dentro de vós mesmos. Isto é um impeditivo, porque isto proíbe o silêncio.
Sim, acha que nos faz dar prioridade a outras coisas que não têm esse valor? Isto mistifica a vivência do agora. Porque a vivência do agora que isto proporciona, quando digo isto, é tudo aquilo que isto significa, não é apenas a questão do telemóvel. Estás a ver? Isto é o meu pai e a minha mãe. E ele foi para o hospital a última vez. Isto mistifica o agora. Porque não é o agora real. O vosso agora real é estar agora aí as quatro, umas com as outras, a falarmos. A gente pode. A tecnologia permite eu estar aqui convosco. Vós sois o meu agora e eu sou o vosso agora. Mas também pode ser o contrário. Vós podeis estar umas com as outras e cada uma concentrada num sítio diferente. E não viveis o agora. Navegais muito e mergulhais pouco. E quem não mergulha em si mesmo não chega ao conhecimento de si mesmo. E quem não chega ao conhecimento de si mesmo nunca chega a ser quem é. É sempre qualquer coisa que importa, qualquer coisa que o invade, que lhe é imposto com maior ou menor grau de pressão e de devassa, mas esses são os riscos. Isto é cheio de possibilidades, mas é de riscos também. E essa questão que dizia ainda agora do silêncio, se calhar também seria a questão do telemóvel. Nós, em vez de ok, não temos nada para fazer, vamos aqui pensar um bocadinho, ou estarmos connosco próprios, se calhar acabamos por ir para o telemóvel e se calhar esta oportunidade de silêncio que nós não temos, porque é interrompida por este aparelho, se calhar seria... Exato, e seria mais uma oportunidade para processarmos talvez este assunto que é tão natural. Helena, o elemento fundamental para este processo de chegar àquilo que autenticamente sou, o instrumento fundamental, há um poeta, Daniel Faria, que fala, um dos poemas tem uma expressão muito bonita, que é o instrumento difícil do silêncio. É um instrumento fundamental deste processo pessoal, absolutamente íntimo, que pode ser partilhado com alguém em quem eu tenha muita confiança, mas que a vida é antes de mais o que eu sou interiormente. Eu só chego à consciência do que sou interiormente se sou capaz de usar o instrumento difícil do silêncio. Porque quando eu era da vossa idade, andava de transportes públicos e quando andava de transportes públicos ia a pensar. Hoje vós andais de transportes públicos, que tempo é que vós tendes para estar convosco? Cada um consigo. Calhar não muito. E sem isto não há possibilidade nenhuma de fazer aquilo que a educação para a morte num colégio, onde quer que seja, pretende, que é cada um integrar a consciência da sua finitude e perceber que só é autenticamente aquilo que é, só dá autenticamente valor à vida quando integra a consciência da sua mortalidade e quando se torna capaz de estar presente na vida de quem está a morrer. Lembrar-vos do que eu vos contei da minha avó. Os avós são uma geração precedida, só fazem falta enquanto é preciso levar os netos aqui e ali, e depois muitos vivem a sua vida num abandono total. Uma das perguntas que vinha no mail era o que é que devemos fazer. Ir visitar os vossos avós muitas vezes. Ir visitar os vossos avós muitas vezes. Tu é que envelhecer faz parte. Uma das coisas que a mim me horroriza é ver maquilhar os cadáveres. Ver ver as pessoas na urna, no caixão, todas pintadas. Para quê? Mascarar a morte? Ou então nem abrem o caixão. Nós já temos medo. Quem tem medo não é livre. Enquanto eu tiver medo, não sou livre. O medo é o grande impedimento, impede completamente a liberdade. Enquanto eu tiver medo, não sou livre. E o medo da morte é o medo mais radical. Qual é a maneira de superar o medo da morte? É este processo em que eu tomo um instrumento difícil de silêncio e vou por mim adentro e confronto-me com a escuridão toda que vai dentro de mim, mas também descubro a luz toda que há dentro de mim. E se sou crente, sou capaz de ouvir a voz de Deus. E isso aí permite aquele que é o antídoto do medo, que é a confiança. Olha, agradecemos imenso a sua participação. Acho que
se conseguimos alguma coisa com este podcast foi realmente meter as pessoas a pensar, tanto com a sua participação como a participação da professora Paula Pinto, e agradecemos a ambos pela mesma. Foi enriquecedora de, acho que, todos os sentidos. Posso só ter mais um segundo só? Sim. Um minuto. Quando eu saí do Hospital de São João, na altura fiz várias entrevistas em vários jornais, e num dos jornais disse uma frase que foi a mais tweetada durante uma série de dias. Foi isto. Isto tem a ver com as questões em volta da morte também, que nós não abordámos, eutanásia, destanásia, essas coisas todas, que é quando eu não tenho ninguém à minha espera, nem ninguém por quem esperar, a minha vida deixa de ter sentido e eu quero morrer. E pedirei que me matem. Ter alguém por quem esperar e alguém à espera. O segredo da sociabilidade humana, de garantir que ninguém fica fora, que não há excluídos, que não há marginalizados, que não há gente, como diz o Papa muitas vezes, gente descartada, é ter isto. Enquanto eu tiver alguém por quem esperar, ainda que só o veja uma vez por ano, se eu tiver alguém que eu sei que naquele dia vem, é como o príncipezinho e a raposa. Se eu souber que naquele dia vem o meu neto, eu tenho uma razão para estar vivo, para continuar vivo, para querer continuar vivo, que é esperar porque o meu neto vem me visitar naquele dia. E isto é a redenção em ato. E é preciso ter o tal olhar atento ao outro, não é? O que acho que nos falta muito agora. É ver, é olhar e perceber, para que essa pessoa não esteja sozinha, seja durante a vida, seja quando está a morrer, não é? Sr. Padre, acho que é isso que é essencial. Da minha parte, muito obrigada pelas suas palavras, porque me fez muito bem. Isso é o que acontece sempre. Eu estou a planear neste momento um curso que se chama, para fazer aqui na Diocese do Porto, que se chama Escutar a Morte, Acompanhar no Morrer, Cuidar no Luto. E tenho a certeza que quando apresentar o curso, quando for feita a divulgação, vai ser um dilúvio de inscrições. Porque a verdade é esta, toda a gente está à espera de alguém. Eu no hospital fiz um inquérito sobre as questões da morte e do morrer e disseram-me, nem 100 respostas vai ter. Isto foi no ano 2001. Teve mais de 1000. Porquê? Porque profissionais de saúde, respostas a um inquérito de profissionais de saúde, para ver como é que viviam a morte dos doentes no hospital. Responderam mais de 1000. E diziam-me nem 100. Responderam mais de 1000. Porquê? Toda a gente tem a morte atravessada na garganta. Quando aparece alguém a dizer desatravessa, as pessoas aproveitam. Essa é a minha experiência em todas as circunstâncias em que falo destes assuntos, e falo muito. Eu agradeço o vosso interesse de alunas de 12º ano. Para mim também é um encorajamento para continuar a insistir na minha luta. Para acabarmos então este momento de uma forma muito leve, vamos então dar continuidade à nossa rúbrica, em que nós fazemos várias perguntas e o objetivo é que a professora consiga responder o mais rapidamente possível, em menos tempo possível, a várias perguntas assim engraçadas que temos para propor. Vamos? Está preparada? Certo. Vamos a isto. Se pudesse ter um superpoder para usar nas aulas, qual seria o mais útil? Ter a capacidade de ler os pensamentos dos alunos. Acho que aprenderia muito mais. Acho que os alunos não iam gostar. Talvez. Se a sua vida fosse um filme, que atriz gostaria de interpretar? Frances McDormand, a minha atriz preferida. Se pudesse trocar de lugar com um estudante por um dia, o que faria? Tentaria passar mais tempo a tentar compreender os professores. Se a sala de aula fosse um palco de teatro, qual seria o título da peça? A sala de aula é um teatro, Helena. E, portanto, seria ensaio. Okay. Se a sala de aula fosse... Okay. Se a sala de aula fosse uma ilha deserta, que 3 itens essenciais levaria? Um barril de café, porque sou completamente viciada. Acho que um caderno para desenhar e lápis para desenhar, um lápis para desenhar, pelo menos. Se cada sonho seu fosse um destino de viagem, quais seriam os passaportes necessários para realizá-los? Imaginação, fé e uma grande dose de humor. Okay. Se pudesse inventar uma poção mágica para facilitar a organização, como seria chamada? AI,
Artificial Intelligence. Se pudesse escolher uma idade para deixar este mundo, qual seria? Nunca pensei. 99. E na outra vida, se lhe fosse permitido, o gostaria de continuar a fazer? A rir. Boa resposta. Obrigada, acho que foram respostas muito interessantes. Depois desta enriquecedora conversa que, sem sombra de dúvida, meteu-nos a pensar, que acho que era o objetivo, era desmistificar este tabu, deixamos então agora esta pergunta no ar: como é que nós lidamos com a morte e como é que tu vais mudar a tua percepção da mesma depois de ouvir este podcast? Muito obrigada por teres estado connosco e no próximo mês de fevereiro voltamos para mais uma conversa descontraída com todos. Até à próxima. Até à próxima. Tchau.